Fala galera, o técnico Carlo Ancelotti fez nesta segunda-feira sua primeira convocação na seleção brasileira. A lista conta com 5 jogadores do Flamengo e não tem a presença de Neymar, que não veste a amarelinha desde outubro de 2023. Vamos acompanhar aí a turma do Galvão e amigos, o que eles acharam da primeira convocação de Ancelotti. A convocação do Carlo Ancelotti? Não gostou? Responda aí pra gente, vai lá no site, tem o QR Code aí, marca lá e já tá ali, ó. Muita aprovação, 84,62% aprovando e apenas 15,38% não aprovaram essa convocação. Como disse Falcão, unanimidade não vai ter mesmo. Se fosse eu, ele, Luxemburgo, Casão, né? Sempre, faltou aquele, chegou aquele, mas enfim, de uma maneira geral, as pessoas parecem que gostaram dessa primeira chamada. E agora vamos olhar essa lista, então, vai. Antes de chamar o Galvão aqui. Calma, Galvão, já te chamo, Galvão. Vamos ver os convocados aí. Olha lá, goleiros. Alisson, deve ser o titular. Bento e a surpresa, Hugo Souza. Talvez porque o Ederson esteja machucado. Não sei se o Hugo teria. Segunda convocação do Hugo. Lembrando que quando o 1918 tinha acabado de perder a Copa da Rússia, o Tite começa o trabalho para a Copa de 22 e começou sempre a chamar goleiros novos. Ele era do sub-20 do Flamengo e ele foi convocado para 2 amistosos. Nem atuou, né? E o Corinthians não tinha convocado desde o Yuri Alberto, foi convocado em 23, mas não voltou mais ninguém. Bom, vamos lá. Wesley, Wanderson, Alexandro e Carlos Augusto. Vai jogar a final da Champions aí. Nem chegou a ser titular no último jogo, mas tem jogado bem. Obviamente com o Ancelotti estava acompanhando, né? Esses jogos todos, essas finais e o chamaram. Cadê os outros ali, ó? Eu tô vendo só ali, ó. Atrás de mim, nós temos Danilo, Léo Ortiz, Marquinhos, Alexandro, com uma história maravilhosa no futebol, e Lucas Beraldo, que também não é atual titular no PSG, talvez nem esteja, né? Não está jogando ao lado do Marquinhos, mas já esteve na seleção. Meio-campistas, Andréas Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Casimiro de volta, acho que volta para ser titular, inclusive capitão, vamos conversar sobre isso. É de confiança do Ancelotti. Ederson e Gerson. Esse Gerson também com muita chance de ser titular. O Ancelotti está gostando muito, é uma bela temporada do Antony no Betis, e por isso chamou. Estevão, a gente tinha dúvida, não tinha sido divulgado. Não sei se o Rodrigo, do Real Madrid, se estivesse bem, né, não veio, está machucado, se ele convocaria o Estevão, se ele tivesse o Rodrigo, ou se achar que era muita concorrência por aquele lado, já que ele está gostando muito do Antony. Mas, enfim, eu acho que tinha que ter o Estevão na lista. Gabriel Martinelli, acabou de fazer gol, inclusive, no Real do Ancelotti. Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison de volta também. E, claro, Vinícius Júnior, a joia do Real Madrid, do Ancelotti. Bom, a gente vai conversar agora sobre a lista com todos os nossos parceiros aqui que estão conosco, nossos amigos. Mas antes, vamos ouvir aí as restrições do comandante do programa. Diga lá, Galvão, o que você achou da convocação do Ancelotti? Bem, amigos, todos meus amigos aí fazendo o programa, os milhões de amigos acompanhando o nosso programa, Mauro Naves. Confiança. Foi com ela que eu consegui ser super. Que você seja muito feliz na apresentação do programa. Ainda estou aqui em Mônaco, até porque não dava tempo de ter chegado, porque a corrida foi ontem, né? A grande vitória do Lando Norris, o Leclerc em segundo, com o Piastri em terceiro e o Verstappen, eu dizia, quem sabe ele arrumou uma confusão até a última volta. Mas eu estou aqui para falar do grande assunto do dia, a primeira convocação de Carlo Ancelotti. E não votei ainda, porque daqui eu vou lá para final da Champions League, no próximo final de semana, no próximo programa, já estaremos juntos aí. Bom, a convocação do Ancelotti já foi dada aí, já foi mostrada a lista, eu estou com ela aqui, na minha mão, para não esquecer ninguém. Eu acho que ele foi bem. Alguém pode dizer assim, mas o Palmeiras é o líder, 1 ponto na frente do Flamengo, como é que o Flamengo tem 5 jogadores convocados, e o Palmeiras tem 1 só e o Corinthians tem 1 só. São 7 que atuam no futebol brasileiro, com 25 na lista contra
18 que atuam na Europa. É evidente que a cabeça dele não está voltada por lá. Se a gente for buscar os zagueiros, aí, olha, gente, são 9 defensores. Deixa eu contar direitinho aqui. Alexandre, são 2 Alexandre, né? Um joga no Flamengo, outro joga no Lille. Ele vem no jogo do time francês. O Beraldo, o Carlos Augusto, o Danilo, o Léo Ortiz, Marquinhos, o Wanderson, o Wesley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalmente são 8 os zagueiros. O Danilo me parece uma espécie de coringa por aí. Eu não levaria o Danilo, entendo que o Danilo teria já terminado. Ele mesmo aqui no nosso programa disse que está muito feliz com tudo aquilo que já fez e está contente de jogar no Flamengo. Vamos voltar para trás dos goleiros, né? O Alisson Bento, o Hugo. No último programa, na última segunda-feira, o Hugo, como é que você vai sentir? Imagina como ele se sentiu a ver ouvir o nome dele ali. Mas o Ancelotti fez questão de dizer que o Ederson está machucado, então ele ainda está brigando por essa posição. O Everton do Palmeiras já parece um pouco fora dessa briga. Aí vamos para o meio do campo. E eu não sei se já traria de volta o Andréas Pereira. Ele entende que sim. Aí Andrei Santos também é a visão europeia dele. Bruno Guimarães tem que jogar. Para mim jogam os 2, hein? Aliás, para mim jogam os 3 ali. Os 2 volantes com o Casimiro no retorno. Importante a volta do Casimiro. Com o Bruno Guimarães e com o Gerson. Aí vamos embora lá para os atacantes. Não tem o Pedro. Não tem o Pedro. Será que ele falou com o Felipe Luiz? Será que buscou alguma informação? Ele não está começando os jogos? Ainda tem que esperar mais à frente. E o Yuri Alberto? Esse me pareceu um nome que merecia demais a convocação nesse momento, mas vai passar aí mais de um mês sem poder jogar. Então ele leva como um atacante de centro, o Matheus Cunha e o Richarlison. Mesmo temos jogado essa final na Copa Europeia, que o Tottenham foi campeão depois de mais de 40 anos de alguma coisa, não sei se merecia, sim, uma convocação. Mas, se o Pedro não está bem ainda e se o Yuri Alberto se machucou, então dá até para entender. O Rodrigo está machucado, ele citou. Isso foi importante. Quando ele citou o Rodrigo, que está machucado, ele citou o Militão, que está machucado, que ele gosta demais do futebol do Militão, e ele falou do Neymar. Talvez um outro técnico dissesse, vamos levar o Neymar, porque ele voltou a jogar agora, nesse último domingo, 25 minutos, e então tem quantos dias? 10 dias até o primeiro jogo, 15 dias até o segundo. Fez muito bem. Quando disse o Neymar, falei com ele de manhã, ele disse que telefonou de manhã, expliquei para ele, o Neymar tem que estar inteiro, bem, forte, importante na Copa do Mundo. Não é o técnico que tem que convocar o Neymar, é o Neymar que tem que se levar de volta para a seleção brasileira. Então, a essa altura, é uma coisa ali, outra ali, talvez pudesse ter mais algum jogador. Mais um do Palmeiras. O Palmeiras já está com 7 estrangeiros em campo, por isso leva o Estevão, não é isso? Do Flamengo, 5, talvez um excesso, 4, poderia estar de forma mais correta, mas boa sorte, Ancelotti, que você faça uma grande estreia, que o Brasil vá muito bem e comece a se armar para fazer uma grande Copa do Mundo. É isso aí, Galvão, é o que a gente espera, né? Não serão tantos jogos, é um ano de trabalho, tem um ano pela frente, mas tem 4 pelas eliminatórias e alguns amistosos, né? Que podem chegar a 8 amistosos, alguns já lá em junho do ano que vem, ou seja, em cima da Copa, com tudo definido. Mas, enfim, uma nova experiência. Falcão, Luxemburgo, vocês passaram por isso, sair de um clube e ir para a seleção. Uma coisa é o dia a dia ali com os jogadores. Ele vai viver isso pela primeira vez. Eu acho que ele cita até que viveu isso em 94. Ele viveu em 94 com o Saque. Em 94 ele viveu isso como auxiliar técnico e tal, faz tempo, porque realmente, gente, é muito diferente. Você tá lá o dia a dia, para quem é técnico ali, conversando com os caras, arruma isso, deu problema isso, não deu outro. Agora, passa a encontrar os jogadores há 2, 3 meses. O Galvão falou de lesionados, olha só, Neymar, Rodrigo, Gabriel Magalhães, Militão, Ederson e Joelito, que ele citou o Joelito, eu não sei se é um jogador, esses foram citados aí pelo... Hendrick também.
O Endrick está Ele machucado. citou o Endrick, mas ele citou... Não, o Endrick também está... Ele estava na pré-lista. Ou seja, a gente, nas próximas listas, poderemos ter muitas diferenças, muitas novidades. Por exemplo, se eles chamar só essa turma aí, ó, já são 1, 2, 3, 4, 5, 6, se vier o Endrick, já são 7, 8 diferenças. Trabalhar, Luxemburgo, com seleção e trabalhar com clube. Vai tirar de letra isso o Ancelotti ou precisa de um tempo para se adaptar? Vai tirar. Ele tem experiência, né? Trabalhar em grandes clubes, jogou, né? Muito, né? E também participou de uma Copa do Mundo, mesmo ser assistente, você já aprende bastante coisa, vê como é que funciona. Pela convocação dele, já está mais ou menos um desenho do que ele pensa, né? Nós não podemos esquecer que o Milan jogava, às vezes, com um zagueiro jogando de lateral. O Stamp jogou de lateral algumas vezes. Acho que Costa Curta jogou de lateral também. Stan jogou mais. Algumas vezes. Então, a gente tem a característica de colocar, às vezes... ele deu essa entrevista hoje, falando sobre isso aí. Que ele pode ser um time proativo ou pode ser um time reativo, dependendo do adversário. Então, eu não vejo nenhuma novidade, até porque é uma característica do europeu colocar um zagueiro de lateral o que o Zagallo fez em 70 com o Everaldo. Colocou o Everaldo e liberou o Carlos Alberto Torres. Então, quer dizer, isso é uma característica que você faz na convocação. Ele, com a convocação do Danilo e do Militão, se ele levar na frente, é para isso. Fazer mais ou menos essa função de fazer um terceiro zagueiro. E no meio campo, cara, ele já também já desenhou o que ele pensa. Eu acho que essa coisa de espelhar time, né? Tem que botar isso, aquilo. Eu acho que ele é bem versátil com a escalação tática dele, com o time que ele faz. Entendeu? Ele vai olhar o adversário. Ele fez questão de dizer isso, que ele não tem nada fixo. Mas né? eu já tinha falado isso num programa que nós tivemos aqui, que ele sai de um 4-2-4 para um 4-3-3 para um 4-4-2. Ele faz dentro da variável que tem dentro do jogo. Ele muda constantemente. Os jogadores têm que estar adaptados aí. Então, ele tem condições de poder fazer isso. Achei boa. Foi ótima essa fala dele, né, Luxi? Inclusive, tem muita gente que porque as pessoas o Guardiola, né? Maravilhoso, vencedor. Mas só joga de um jeito, os caras aprendem, aí agora não tá dando certo. Tem que ter um esquema tático definido. Não, você tem que ter um esquema que você possa variar os jogadores, você possa mudar o esquema, às vezes sem trocar jogador. Ele faz no Real Madrid isso aí. Eu falei sobre isso. E se adaptar às características dos jogadores. Eu né? acho que ele colocar isso foi importante, porque as pessoas vão falar assim, não, por que ele não define o esquema? Não tem definição do esquema. Claro. Se adapta ao adversário, esse negócio de espelhar. Eu vou jogar contra o 3-5-2, espera aí. Eu tenho que fazer 3-5-2, porque eu vou jogar 3-5-2? Eu tenho que falar, mudar de acordo com o adversário, para eu poder tirar proveito daquilo que ele vai ficar vulnerável, ou da ofensividade dele, me preparar para isso. Com certeza. Casagrande chamou muita atenção também ele comentar, né? Foi sincero que chegou a ligar para o Neymar hoje ainda para dizer, olha, não vou te chamar por isso ou por aquilo tal. Natural que o técnico chega, o Neymar tem mesmo, né? A gente sabe um tamanho imenso, né, no nosso futebol, mas merecia esse tipo de ligação, de justificativa? Será que ele ficou temendo alguma coisa? Acho que o treinador, quando vai fazer uma convocação, ele não precisa dar justificativa para nenhum jogador. Nem porque vai convocar, nem porque não vai convocar. Foi uma escolha pessoal dele. Ou uma escolha, ou um conselho ali de quem já está, quem trabalha aqui já no Brasil, ele chegou agora, está se habituando. A primeira vez que ele chegou no Brasil foi domingo. A primeira vez que ele está no Rio de Janeiro, sentado ali com a imprensa toda, o mundo todo passando isso. Então eu acho o seguinte, eu concordo com o que o Galvão falou em relação ao Neymar. Quem tem que se convocar é o Neymar, não é o treinador que tem que ligar e falar você está bem, você não está bem. Se ele estiver bem, vai ser chamado, óbvio. Se ele estiver bem, ele vai ser chamado como todos os outros jogadores que estiverem bem. Né? O Neymar jogou, se eu não me engano, 25 minutos no domingo, muito mal contra o Vitória. E mais 20 ou 30 minutos contra o CRB, que era um time da Série B, que o time não ganhou, né? Sim. E foi para os pênaltis e o time foi eliminado. Então, o Neymar está muito distante. Não é distante da condição melhor dele. Ele está distante de uma condição aceitável para ser convocado para a seleção brasileira, nesse momento. Mas eu acho que é isso que ficou claro, né? O Neymar é um jogador que desequilibra, claro que desequilibra, talentoso tal, mas o funcionamento da cabeça do Neymar não é adequado para um jogador de futebol. Isso é claro, todo mundo sabe. Se ele se dedicar
para treinar, se ele focar que é a última Copa dele, ele quer desequilibrar, ele quer fazer, ele quer decidir, ele quer ser o melhor da Copa, qualquer objetivo que dê uma motivação para ele, e ele vai se dedicar a isso, ele vai conseguir chegar na Copa do Mundo e em forma. Em condições de desequilibrar. Se vai ganhar a Copa é outro negócio. Não, claro. Mas em condições de ele jogar. Em condições de ser importante para a seleção, né? Agora, eu acho que o Ancelotti tem que ser fiel às convicções dele para todos os jogadores. Né? Quem estiver bem, quem está bem no momento final lá para ir para a Copa, vai ser convocado. Mas, de certa forma, foi o que ele fez. Ele achou que o Neymar não estava bem, agora ele não chamou. Então, exatamente. Vai chamar, que eu falei. não vai? A primeira convocação, ele ligou para o Neymar para trocar uma ideia. Eu acho desnecessário. Sim. O treinador não tem que dar satisfação para jogador nenhum quando vai ser convocado. A partir da segunda convocação, eu acho que não há necessidade mais de... Ou o Neymar vai estar bem, será chamado, ou não vai ser chamado. Convoca ou não convoca. Antes de eu te ouvir, Ricardo e Falcão, sobre esse assunto, vamos ouvir o Ancelotti. Ele fala sobre o Neymar e outros machucados também da seleção. Vamos ouvi-lo. Específico de Neymar, obviamente contamos con él. El equipo nacional, Brasil, cuenta con él a su mejor versión. Ha vuelto a Brasil para jugar, para preparar bien el Mundial. Tenemos todo, yo, la CBF, Neymar, el mismo objetivo de ser listo para el Mundial. He hablado con él antes, esta mañana, he hablado con él para explicarle esto. Está totalmente de acuerdo con nosotros y así seguimos. Olha só, acho que foi no programa passado, Falcão, eu até concordei com você, você tinha a impressão que ele vai chamar sim, para olhar nos olhos e dar uma conversada sobre a vontade, né, a dedicação, ele usou etc. o telefone e falou isso. Eu achei que ele fosse conversar. Isso. Mas nem para jogar. Mas talvez, Falcão, não tenha sido essa a conversa, não é que ele ligou para justificar, como é que você está... eu achei até que ele pudesse fazer isso para conversar com ele, mas ele fez isso no telefone. Sim. Ele não convocou porque ele acha que o Neymar não está pronto, é evidente, sim, que é óbvio, sim, né? Mas eu acho que aqui ninguém discute a condição do Neymar. Eu torço muito, muito para que ele possa entender isso, caso. Porra, essa é a minha Copa. Essa é a minha última Copa. E eu vou me sacrificar. Porque esse é o momento do sacrifício dele, né? Porque ele não tem feito. O sacrifício faz parte dos grandes. Eu tenho que voltar a fazer a coisa como eu estivesse começando para que eu possa fazer a diferença. E ele faz. Ele faz, né? E eu torço muito para isso, tá? Em relação ao esquema do jogo, nós estávamos falando do Ancelotti, eu vi ele dizer várias vezes, acompanhei várias vezes os treinos do Real Madrid, do Milan com ele, isso há mais de 15 anos. Eu sempre notei que o esquema preferido dele é o 4-4-2, que era do Milan, que você estava falando, né? 4-4-2. E um dia eu encontrei o Sacchi, na Copa de 98, que era o treinador desse Milan, e a gente brincou. Ele brincou, tu ia te divertir no meu time, ele brincou de pomba, e eu fiz uma pergunta para ele, porque era 4-4-2, assim, a marcação na época que se podia fazer. Hoje não, mexe uma bola, o bandeira demora a levantar e aí entra um cara por trás, mesmo que a bola tenha sido colocada. Para aquele jogador impedir, basta ele dizer assim, não quero jogar, entra outro e não tem impedimento. Então é um risco, mas ele jogava 4-4-2. E ele jogava com o Ancelotti aqui. Comigo na Roma ele jogava 3. Era o Di Bartolomei, eu e o Ancelotti. No Milan eu jogava aqui, Casal. Eu digo, mas por que não botou aqui no meio? Aqui ele jogava com o Donadoni. Na frente o Gullit e Van Basten. Por que ele colocava o Ancelotti aqui? Porque o Donadoni colocado aqui era o primeiro a chegar nos dois da frente. Que era o jogador mais habilidoso, enfim. E ele botava aqui porque ele entendia que o Donadoni não ia conseguir aqui na esquerda chegar e nem marcar o lateral passando. Então o Carlos, o Ancelotti jogava sempre por aqui. Então, mas ele jogou 4-4-2, ele muda, ele faz isso mesmo, ele sai do 4-3-3, mas o 4-4-2 é o esquema que eu acho que ele prefere. Mas, de repente, está com 4-3-3, que eu acho que vai mais ou menos encaminhar nessa convocação. Ele deixou claro, né, que ele vai mudando o time do jeito que ele gosta, etc., do jeito do adversário, enfim, o Luxemburgo falou um pouco sobre isso, ele não gosta de ter nada definido, Ricardo.
Os atletas escolhidos pelo italiano vão defender o Brasil nas próximas partidas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, contra Equador, dia 5 de junho, em Guayaquil, e Paraguai, dia 10, em São Paulo. A seleção brasileira se apresenta na próxima segunda-feira e vai se preparar no CT do Corinthians. Na terça, após treino, a delegação embarca para Guayaquil. A convocação marca o retorno de Casimiro, titular nas últimas 2 Copas do Mundo, que estava ausente da seleção desde outubro de 2023. Por outro lado, Rodrigo, desgastado fisicamente, e Endrick, machucado, são desfalques. O GE apurou que o goleiro Ederson, do Manchester City, não foi convocado para tratar uma pubalgia. O atacante Rafinha, do Barcelona, está suspenso do jogo contra o Equador, pelo 2º cartão amarelo. Vindo de goleada sofrida por 4-1 para a Argentina, o Brasil ocupa a 4ª colocação das eliminatórias com 21 pontos. Antes da convocação, Ancelotti foi apresentado, disse estar realizando um sonho e destacou a convivência que teve com diversos jogadores brasileiros ao longo das carreiras, como técnico e jogador. Ele recebeu uma mensagem por vídeo de Carlos Alberto Parreira e, presencialmente, foi abraçado e ganhou um agasalho de Luiz Felipe Scolari. Junto com o treinador italiano, chegam os auxiliares Paul Clemente e Francesco Mauri, o auxiliar e preparador físico Mino Fulco e o analista de desempenho Simone Montanaro. Cristiano Nunes, preparador físico do Atlético Mineiro, também fará parte da comissão técnica.